Eu tive um sonho grande, poderoso, tremendo, gigante. Deus tinha me revelado o segredo. Eu contemplava, Deus me levava e mandava ouvir e escutar. E Deus me mostrava as fronteiras do território nacional brasileiro, cercada de exércitos. As ameaças serão fortes, potentes e não ficarão só de boca para fora. Os Estados Unidos da América irá deferir apenas um golpe sobre o Brasil. Um golpe apenas. E este golpe será fatal. A diplomacia nacional e internacional será rasgada. Aonde todos os jornais e telejornais mundialmente falando iriam ficar completamente perplexos com tanta barbaridade. Eu vi claramente nesse sonho uma determinação. Mas o Brasil e algumas partes da América Latina, sim, entrará em guerra. Porque o tempo esgotado já está. Porque daqui a 48 horas, o mundo viverá um pânico. Daqui a 48 horas, o mundo viverá um pânico. Em 48 horas. Até o ateu, que ousa me desafiar, vai ter que sentir os nervos tremer e os joelhos bater. Um no outro. Digo e cumpro. Vocês irão ver. Não peçam misericórdia. Não clamem por misericórdia. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. E para contar um sonho, eu tive em Campinas, São Paulo. Voltei, cheguei na minha cidade da terra natal às 2h30 da madrugada, aproximadamente. 2h30 da madrugada, cheguei aqui. E fui dormir às 4 da manhã, mas às 4 eu comecei a sonhar 4h30. Eu tive um sonho grande, poderoso e tremendo, gigante, da qual, se eu não chegasse aqui nesse exato momento para contar esse sonho, eu não teria possibilidade de dormir mais tarde. E o sonho foi real, como todos os sonhos que tenho. Quero dizer para vocês que sou um contador de sonhos, mas meu sonho muitas vezes acontece. Sonhos são sonhos, na verdade. Como sonhos são sonhos, alguns dizem que eles não são obrigados a acontecer, os sonhos, né? Os sonhos não são obrigados a acontecer, porque sonhos são apenas sonhos. E sonhos não são obrigados a acontecer. Mas o meu, ele vem direcionado do Pai das Luzes. Ele vem direcionado do Pai das Luzes, Tiago, capítulo 1. Direcionado do Pai das Luzes. Eu sinto a presença de Deus sobrenatural desde a hora que eu tive esse sonho. Eu queria contar esse sonho para vocês e queria fazer um alerta a todo o território nacional brasileiro. Como eu tenho certeza plena e absoluta que os meus sonhos vêm de Deus, eu não queria perder muito tempo hoje, eu queria contar, porque a boca fala daquele que o coração está cheio. Mas eu quero começar lendo uma palavra no Salmo de número 91, é para vocês. Todos vocês do território nacional brasileiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai para você também. Vai para você. É para você mesmo que vai este salmo. É para você mesmo que vai esse salmo. Deus abençoe você. Sua casa, sua família. É para você. Deus abençoe você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É para você. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando nós observamos que o Salmo 91 diz, no versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que você tem por laço do passarinheiro? O que você tem por peste perniciosa? Versículo número 4, Salmo 91. Aquele que te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o escudo e broqueia. 3, e versículo número 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será do escudo e broqueia. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Não terá medo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Verás a recompensa dos ímpios. Esse Salmo 91 não pode sair da existência da vida de vocês. Compartilhe o link aí. Convida mais pessoas da Nação Verde e Amarela para estar presente aqui. E não esqueça de deixar o teu like aqui, a tua curtida. A hora são 18 horas e 47 minutos do dia 9 de 1 de 2025. 18 e 47 do dia 9 de 1 de 2025. Sejam todos bem-vindos à live do apóstolo Reginaldo Rolim. Eu sou um homem dotado em sonhos, tenho sonhos dados por Deus. E vim aqui contar mais um sonho, e Deus me manda ler o Salmo 91. E fiquem com esse Salmo 91, com cada versículo que nele está sendo relatado, estudem sobre cada versículo e tentem se esquadrinhar sobre cada versículo e sobre o que se refere cada versículo desse Salmo 91. O Brasil ele vai precisar muito disso. Em Amós capítulo 3, versículo 7, o Senhor diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos, os seus servos, os profetas. E eu acredito nisso. Deus tem me revelado segredos através de sonhos. Eu tenho, por ordem dele, dado data e hora, 18h48, 9 de 1 de 2025. 9 de 1 de 2025. E o que vocês poderão ouvir aqui, não é crime, nem tampouco pecado acreditar. Eu acredito que Deus me usa em sonho. E sonhos são sonhos, não é verdade? E os sonhos podem acontecer como não. Mas os sonhos que Deus está me dando, vêm acontecendo. Mas eu fiquei surpreso quando, neste dia, depois das 4h30 da madrugada, do dia 8 para o dia 9. Já era dia 9, porque era 4h30 da madrugada. Tinha acabado de chegar de Campinas, São Paulo. Um culto no Grand House. E agradecer vocês que estiveram presentes. Então Deus me deparou com um sonho, e ele foi real. Eu vou começar agora porque ele é longo. Mas vai ficar na tua história. Vai ficar na história da tua família. Vai estar na história das tuas descendências. Esse sonho se eternizará entre todos que vão compartilhar esta live, entre todos que irão assistir, depois vocês irão ver. Eu tive um sonho e eu contemplava, Deus me levava e mandava ouvir e escutar. Eu sou muito de ouvir Deus. E o Senhor disse: escuta, depois você vai ver algo. Há 1 ano e meio atrás, muitas pessoas em território nacional brasileiro falavam-se em rumores de guerra. E Deus me dizia: não é tempo de guerra. E quando foi hoje, no dia 9 de 1 de 2025, às 4h30 da madrugada, quando eu tive um sonho, eu estava ali e sonhei.
E Deus me mostrava as fronteiras do território nacional brasileiro cercada de exércitos. E Deus me dizia: diga para quem te assiste que eles irão ver isso. O tempo de beber leite acabou. A comida havia a ser espiritual, mais sólida, pesada. E eu vi as fronteiras cercadas de exércitos. E o Senhor me mandava perguntar, quando você estiver na live, você pergunta: vocês querem que eu liberte o Brasil de vez por toda, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda malícia e de todo algo maligno? Vocês querem que eu liberte? Aí o Senhor pergunta para você. Pois não há outra forma de se libertar se não for através de uma batalha. Uma batalha que eu, Senhor, comecei, entrei e botei minhas fileiras para a guerra do dia 9/1 de 2025, 4h30 da madrugada. 9/1 de 2025. E o Senhor diz: diga para a nação brasileira que eu entro na guerra, agora é definitivo, eu não paro mais. E contempla e vê as fronteiras do território nacional brasileiro cercado de exércitos. Com essas fronteiras, dezenas e centenas de ameaças. E essas ameaças não ficariam só no papel ou de boca para fora. Essas ameaças aconteceriam. E não existiria outra forma de Deus destronar o trono de Satanás se não fosse derrubando um por um, igual fileira dominó. Essa fileira dominó, Reginaldo, que você já vem falando há um ano antes dessa data, 9/1 de 2025. Há um ano antes, você vem falando. E o Espírito de Deus me incomodou para que eu viesse aqui contar com você. Eu estou tão meio que inquieto. Eu contemplei aquilo e o Senhor disse: não cessará mais, até que eu quebre tudo que tenho que quebrar. Agora é hora de informação exclusiva aqui no Bastidores CNN. As Forças Armadas planejam seu maior exercício militar de 2025 em um local bem próximo à fronteira com a Venezuela. Um dos objetivos da ação é justamente treinar as tropas para o caso de uma nova escalada de tensão com o regime de Nicolás Maduro. A apuração do nosso grande analista de política, Caio Junqueira, que conversa com a gente ao vivo no Bastidores CNN. Caio, importante, eu conversei recentemente com José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, e ele me disse: não vamos arredar pé da região, porque Maduro, falando de banho de sangue, Maduro, falando de retaliações, pode cumprir a promessa de campanha e invadir a Guiana. Exatamente, Uribe. Prazer estar aqui contigo, meu amigo, e com todo mundo aí dos bastidores da CNN. Vamos lá. Todo ano, Uribe, há exercícios militares por parte das Forças Armadas. Exercícios, na maior parte das vezes, individuais. Então, em 2024, por exemplo, a Marinha fez o seu principal exercício, a Força Aérea, FAB, fez o seu principal exercício, e o Exército fez o seu principal exercício militar, que foi a Operação Perseu, que foi aqui no Vale do Paraíba. Qual que é o plano para 2025? É tentar fazer uma operação conjunta das três forças. O Exército Brasileiro está liderando esse movimento, com o apoio, claro, do Ministério da Defesa. Já tem nome a operação, se chama Operação Atlas, a ser realizada em Roraima, que é o estado ali que faz a divisa com a Venezuela. E por que Roraima? Vamos lembrar, Uribe, a gente cobriu bastante juntos, inclusive, a polêmica em torno do Essequibo, né, daquela região na Guiana que Maduro ameaça invadir. O auge da crise foi ali no final de 2023, houve um deslocamento de tropas do Exército até lá, mas teve uma leitura de que poderia e deveria ser mais rápido, que em uma eventual ação de fato militar, seria necessário uma agilidade maior. Então planejou-se já desde aquela época, começou a se pensar num grande exercício militar em 2025, em 2024 o planejamento já estava feito, em 2025 próximo à fronteira. Isso já está em curso. E é importante a gente frisar, a ação em si, o exercício em si, é como um exercício numa hipótese mesmo de um conflito. Há um treinamento com paraquedistas, com deslocamento de tropas, de blindados, e aí ele começa já no primeiro semestre com esse deslocamento até lá. Vamos colocar Roraima, Amazônia, tem uma dificuldade de logística. Então imagina se estoura algo mais grave. As tropas precisam estar treinadas para chegar rapidamente lá. Então, muito embora o exercício em si esteja planejado para novembro, durante 15 dias,
é considerado que a operação toda começa já com o deslocamento dessas tropas, a partir mais ou menos ali, planejamento abril, maio, já começa a haver esse planejamento, Uribe. E claro, Uribe, tem uma questão geopolítica muito forte aí, e aí essa parte que eu gosto, enfim, você também, e a gente acompanha a geopolítica mundial e principalmente na América do Sul. Por quê? Porque os Estados Unidos, diante dos sinais do Palácio do Planalto, do Itamaraty, ao chavismo, ao Nicolás Maduro, né, toda aquela história das atas eleitorais, há uma impressão nas Forças Armadas de que os americanos, e parte da União Europeia também, começou a se aproximar da Guiana. No ano passado, a comandante militar do sul dos Estados Unidos veio até a Guiana. Há um intercâmbio de militares entre a Guiana e os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos veem esses sinais do petismo, do Palácio do Planalto, do presidente Lula em relação a Maduro e fala, opa, se Maduro de fato avançar sobre esse equívoco, não há ninguém ali para, vamos dizer, zelar pela Guiana, lembrando que a Guiana tem uma relação histórica com os americanos e principalmente com a Inglaterra, porque foi uma colônia da Inglaterra. Então há um interesse das Forças Armadas de mostrar para dentro, e principalmente para fora, para os Estados Unidos, para o novo presidente dos Estados Unidos, como após segunda-feira, Donald Trump, para a União Europeia, para os vizinhos, para Suriname, para a Guiana, né, que fazem ali fronteira com a Venezuela, que olha, se Maduro avançar de alguma maneira, nós estamos preparados para uma eventual ação militar ali na região da fronteira. Nós estamos com informação exclusiva de Caio Junqueira aqui no Bastidores CNN. O Brasil planejando uma grande ação militar próximo à Venezuela diante da reeleição, com atas que nunca foram divulgadas, com fortes indícios de fraude de Nicolás Maduro, em um momento, depois que ele fala em derramamento de sangue e fez uma promessa de invasão da Guiana, criando uma guerra na América do Sul. Caio, ao contrário dos outros exercícios militares, essa operação terá presença maciça das três forças? Uribe, isso ainda não está muito definido. Eu posso te dizer com segurança que a ideia do Ministério da Defesa e a ideia do Exército Brasileiro, que é o maior efetivo, né, mais de 200 mil oficiais, em comparação com a Força Aérea e com a Marinha, que tem mais ou menos ali 80 mil oficiais, a ideia do Ministério da Defesa e do Exército é que sim, que seja uma ação das três forças. Eu te diria, pelo que eu consegui levantar aqui com a Força Aérea Brasileira, com a FAB, com a Aeronáutica, isso já está bem encaminhado, mas ainda não está bem encaminhado com a Marinha. Por quê? Porque Roraima não tem mar, né? Então, para a Marinha fazer um exercício desse num lugar em que não há mar, embora haja acesso a rios, enfim, por meio de rios, não seria, vamos dizer assim, em termos de prática militar, muito interessante ou tão interessante quanto será para o Exército e para a Força Aérea que chega pelo ar em qualquer lugar. Então isso ainda precisa ser tratado e definido com a Marinha. Eu apostaria que havendo, sim, como há o interesse do Ministério da Defesa, do Exército Brasileiro, como há uma questão geopolítica ali relevante, como há uma necessidade militar de enviar sinais aos Estados Unidos, à União Europeia, aos vizinhos, à própria Venezuela, de que há uma presença militar forte no Brasil, de que isso deve acabar acontecendo. Mas falta alinhar ainda com a Marinha esse exercício conjunto das três forças. Uribe. Caio Junqueira, com uma informação em primeira mão, importantíssima, que vai ter repercussão provavelmente na Venezuela. A gente pode ver o Cabello, que é o ministro responsável pela Justiça e Paz da Venezuela, se posicionando, porque ele tem se posicionado em todas as polêmicas. Provavelmente haverá algum tipo de resposta ao Brasil naquela troca de farpas que a gente tem visto desde que foi anunciado o resultado das eleições, sem atas eleitorais, sem transparência, com mais um mandato para o ditador Nicolás Maduro. Caio, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN. Espaço sempre aberto a você, meu amigo. Valeu, meu querido. Beijo a todos aí. Forte abraço, Caio. Obrigado pela informação em primeira mão. Eu já me cansei, nação brasileira. Eu já me cansei, diz o Senhor, de tanta hipocrisia. Eu permiti por 2 anos que a hipocrisia, a mentira e a falsidade predominasse na nação brasileira, para que a própria nação soubesse e reconhecesse os seus erros. Fiz e boli na economia, fiz coisas e provas vir à tona e fiz bocas falarem aquilo que não queriam falar, levantando contra si provas e acusações contra si mesmo. Coloquei espírito de inimizade desde 2022, 1º de janeiro de 2022, ou 2023, 1º de janeiro até 2025, sobre os próprios partidos. Eu fiz o esquerda, jornalistas, apresentadores, eu fiz e coloquei o espírito de inimizade. Mas o mais forte na nação brasileira,
Eu não tenho dúvida do meu sonho. Escreva aí, se esse sonho é de Deus, ele vai cumprir na íntegra. As ameaças serão fortes, potentes e não ficarão. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.